Olá, amigos do canal de Olhos Bem Abertos, sou a Nisia Ontem e prosseguindo aqui com o nosso aprendizado acerca das orientações do nosso Mestre Jesus. Hoje nós veremos a continuidade daquilo que aconteceu no vídeo passado, quando Jesus estava falando sobre aquilo que realmente contamina o homem. Porém, antes eu vou pedir para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo e também deixar seu comentário. Isso é muito importante para o trabalho que nós realizamos aqui. Então, hoje, em prosseguimento àquilo que nós vimos semana passada, Jesus lançava duras palavras para os fariseus e escribas, justamente onde tinha maior concentração dos escribas e dos fariseus, que era Jerusalém, porque eles estavam censurando Jesus porque os seus discípulos não lavavam as mãos. E, como eu falei também já no vídeo anterior, Jesus disse que eles eram zelosos apenas nos rituais exteriores e esqueciam ou não valorizavam aquilo que era essencial e o mais importante, era o conhecimento verdadeiro. Muitas pessoas às vezes acreditam que Jesus estava falando sobre coisas que entram pela boca e isso não contamina o homem. Sabemos que Jesus não falou assim de uma forma errada, tudo, né? Porque muitas pessoas acreditam que o vício, por exemplo, entra pela boca, muitos deles, e isso então não contamina o homem. E isso é uma sandice, está dentro daquilo que o profeta Isaías falou. Esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. O que Jesus estava falando ultrapassa todos esses limites de compreensão que ficou meio que lugar comum, ficou batido. E quando Jesus fala então que ensinavam doutrinas ou leis humanas apenas. Então eles humanizaram aquilo que era sagrado e não adoravam. Na verdade, eles acreditavam que adoravam. E aí Jesus então fala, né? Ouvi e entendei o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. E isso contamina o homem. Quando Jesus falou isso, os discípulos ficaram apreensivos porque perceberam na hora a reação dos fariseus, dos escribas, e eles falaram para Jesus que a sua fala havia irritado imensamente essa classe, as duas classes, os fariseus e os escribas. E Jesus olhou para os discípulos e olhou também para aqueles que estavam insatisfeitos e disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E aí vem mais uma outra observação, que muitas pessoas acreditam que essas plantas que o Pai não plantou são pessoas que não merecem vivenciar ou viver uma vida espiritual e elevada, que serão simplesmente cortadas. E Jesus não quis dizer isso. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou e vai ser arrancada, nós temos que refletir ou reflexionar, né, que todos nós somos filhos do Criador. Ele não rejeita nenhum dos seus filhos, nenhum. Por mais difícil que seja, por mais, vamos dizer, do ponto de vista moral, por mais perdido que esteja, ele não será rejeitado. Mas ele terá
Sim, porque a nossa única obrigação é ascendermos, é evoluirmos. É a única, vamos dizer assim, obrigação que temos enquanto filhos do Criador. Então, como ele não rejeita, ele vai dar oportunidade a todos de maneira igual. Essas oportunidades, elas são dadas à humanidade para que cada um de nós absorva todas as virtudes que estão latentes em nós, ou seja, as nossas potencialidades. E nós temos todas, todas. E a planta não é o ser humano, mas sim os conceitos errados. Isso sim, esses conceitos serão erradicados. Essa planta será mesmo arrancada. Então, independente da nossa vontade, independente daquilo que nós hoje temos como convicção, o que vai prevalecer mesmo é a força e a vontade desse Pai Celestial que Jesus menciona. Então, a planta não é o ser humano. E nós, infelizmente, né, recebemos esses conceitos errôneos desde tempos imemoriais. Então, nós fomos, em muitos momentos, levados a acreditar que provavelmente esse ou aquele outro seria expurgado de uma forma absoluta, sem nenhuma chance, sem nenhuma condição de mostrar aquilo que tem dentro de si. Então, se nós observarmos o Criador, quando ele nos fez, quando ele nos criou, que somos partes, somos a essência, nós somos a essência desse Pai. Então, quando ele nos criou, ele nos deu o quê? Ele nos deu a liberdade do aprendizado há muito, muito tempo atrás. Então, nós fomos desenvolvendo essas nossas potencialidades, nós fomos, então, evoluindo. E essa evolução nos trouxe até aqui, com todos os nossos, ainda, ou as nossas imperfeições morais, porém, nós já estamos numa condição muito, muito além daquilo que tivemos um dia. Então, hoje nós temos o discernimento do bem e do mal. E aqui é que Jesus fala assim, que não é o que entra pela boca, mas sim o que sai. Porque quando sai da nossa boca, nós estamos verbalizando, e o verbo tem uma força muito grande, nós estamos verbalizando aquilo que realmente nós estamos concordando, seja em todos os sentidos da vida. Então, quando nós fazemos um julgamento, quando nós lançamos a nossa opinião, nós temos que ter muita segurança qual lado que nós estamos nos posicionando. Se é o lado de Jesus ou não. Então, por isso, esses que não se posicionarem da forma correta serão, sim, de alguma forma levados a chegar ao momento da compreensão absoluta. Então, quando Jesus falou assim, né, para eles ficaram impactados, não só os escribas e fariseus, mas também os discípulos, porque aí Jesus falou, deixai-o, porque eles estavam insatisfeitos com a exposição de Jesus naquele momento. Então Jesus falou, deixai-os, são condutores de cegos, e se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E aqui ou no abismo ou no buraco. Então aqui nós vamos perceber também
que não somente aquele que não está acordado, aquele que ainda está adormecido e aguardando algum milagre, então vai se associar àqueles que estão oferecendo esse milagre e ambos cairão na cova. E quando é cova, é buraco, buraco que vai ser tampado, ou seja, vai ter que ter um recomeço. Vai ter que ter um recomeço para que haja a tomada de consciência daquilo que realmente nós devemos realizar aqui, a humanidade como um todo. Porque o deslumbre pelas falsas promessas de uma vida material cheia de prosperidade ainda arrasta milhões de pessoas pelo mundo. E essas que são arrastadas por essas promessas, elas fazem adorações, né, ou adoração apenas da boca para fora, por desconhecerem a natureza dos ensinos do nosso mestre, que é o nosso governante, que é o nosso modelo e guia. Assim, tanto são cegos aqueles que propagam essas promessas, como aqueles que, de alguma forma, ficam procurando e se iludindo com tais promessas. E então Pedro vai pedir para Jesus explicar melhor ou aprofundar as suas palavras. E aí Jesus, então, até dá uma chamada em Pedro, ele vai dar um corretivo muito de leve em Pedro, ele vai falar: até você ainda não entendeu? Você não compreende que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Então, tudo que entra pela nossa boca, o nosso organismo vai absorver a parte boa e a parte que não é salutar, ou a parte que não vai nos fazer bem, nós expelimos. Então, nós vamos lançar fora. E nós sabemos isso, o nosso organismo ele é preparado para isso, reter o que é bom e o que não é bom vai fora, vai ser lançado através de todo o processo, nos intestinos, enfim. Então Jesus fala: até você não entendeu? E aí Jesus entra na questão mais profunda. O que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Então, o que sai da nossa boca antes foi processado através da nossa mente. A nossa mente, ela vai traduzir isso, ou vai transmitir isso para o nosso cérebro vai verbalizar isso. Então, tem todo esse processo, que é bem complexo, daquilo que sai da nossa boca. Então, não sai nada da nossa boca que não tenha passado por esse processo. E esse processo é o crivo da nossa razão. Então, aquilo que eu estou falando é realmente construtivo? É bom? Ou aquilo que eu estou dizendo, eu vou magoar, eu vou ferir, porque as palavras, elas têm um poder muito grande. Elas tanto podem elevar como podem também derrubar. Então, isso procede da nossa mente. E quando Jesus fala assim, né, que o que procede da boca, o que vem da boca procede do coração, é porque o coração ali é, vamos dizer, figurativamente, é a região dos sentimentos, das emoções. Então, é quando nós realmente colocamos nessa região, que é o cardíaco, aquilo que nós trazemos dentro da nossa mente. E a nossa mente, na verdade, ela também vai processar da nossa consciência. A mente, ela é mecânica e a consciência, não. A consciência é aquilo que nós granjeamos de mais elevado. Então, por isso que nós falamos a importância da nossa conscientização, daquilo que somos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós nos responsabilizamos
quando praticamos. Então, essa é a nossa consciência. A nossa mente, ela é somente uma mensageira para o cérebro que vai realmente colocar aquilo no lugar necessário, que é ali a parte da emoção, do sentimento, que é o nosso cardíaco. E Jesus então fala que o que sai da boca procede do coração, e é isso que realmente vai trazer ou prejuízo ou então uma prosperidade espiritual, de crescimento, de elevação. Aí Jesus continua, porque é do coração que procedem os maus pensamentos, porque foi todo esse circuito que foi realizado. Então, é dos pensamentos que vão proceder, segundo Jesus, as mortes, traições e toda a sorte de blasfêmias. Então, comer sem lavar as mãos, que foi a observação inicial de toda essa conversa de Jesus, não contamina o homem. Então, novamente, voltando ainda ao assunto do vídeo anterior, nós temos ainda muito zelo com o que é exterior. Até citei que há 2 anos nós começamos a entrar num processo quase obsessivo acerca do nosso medo da morte. E então Jesus minimiza isso. Comer sem lavar as mãos não contamina. Não contamina, porque o que realmente contamina é aquilo que nós processamos. E nós temos que tomar cada dia mais cuidado com isso que nós estamos fazendo, né? Esse circuito, e muitas vezes até nos endividando diante da lei maior, e então observarmos com mais lucidez aquilo que sai da nossa boca. Evidentemente, como eu falei, sabendo separar direitinho, não confundindo ou desvalorizando os ensinamentos de Jesus. Inclusive, um tempo, eu não me lembro, já há algum tempo, uma pessoa falou que ela tinha o hábito de fumar porque não era o que entrava pela boca que contaminava, era o que saía. E aí eu vi né, o grande equívoco, né, praticado ou entendido nas palavras do Mestre Jesus. Então, a nossa reflexão semanal é essa: observarmos com mais atenção aquilo que nós soltamos da nossa boca, porque nós daremos conta, assim como também Jesus já falou nos capítulos anteriores do evangelista Mateus, que nós daremos contas das nossas palavras. Então, a palavra tem muita força e nós devemos sim dar mais valor para aquilo que vai sair da nossa boca. E daí nós podemos perceber também numa autoanálise como está o nosso coração. E Jesus não vai falar isso só uma vez, ele pelo menos 3 vezes que eu me lembre. Então é isso, a reflexão semanal. Espero que todos tenham uma semana maravilhosa e estaremos juntos na próxima semana. Um beijo a todos, até lá!